Bom dia! Como estamos? Todo mundo bem? Na labuta? Na, na labuta diária? Basta cada dia o seu mal, assim Jesus disse. Os discípulos lá preocupados. Vocês imaginam, gente? 12 homens seguindo Jesus. Ai, imagina a conversa entre eles. Onde que nós vamos dormir? O que que nós vamos comer hoje? E Jesus andando na frente, os discípulos atrás, nas conversações entre eles. E Jesus só prestando atenção, né? E Jesus vira para eles: vamos sentar aqui um pouquinho, descansar. Aí olhou para cada um dentro do olho. Jesus tinha esse hábito de olhar dentro do olho. Jesus já sabia desde o começo que Judas ia trair ele, sabia? Pois é. Aí Jesus falou assim: por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, vestir, dormir? Aí ele apontou assim para aquela imensidão, né? Naquela época não tinha quase casa nenhuma. Olha os campos, olha como é que eles estão bonitos. O pai que cuida de tudo, como é que ele não vai cuidar de vocês? Entendeu? Pegou a mensagem? Esse era Jesus. Esse era o nosso guia, o nosso mestre, o nosso rabi. Rabi significa mestre, aquele que guia. Ele é o nosso guia até o Pai. Por isso que ele falou: não tem outro caminho a não ser eu, porque eu estou mostrando o caminho para ir ao Pai. Não segue os fariseus, não segue os saduceus, não segue eles eram muitos, eu tentei escrever o nome de todos eles, porque eles são demais, são muitos. Os samaritanos, não segue que João era esqueci o nome, gente, eu vou ter que escrever esses nomes tudinho. Que eles tinham muitas seitas, né, dentro do judaísmo. Jesus falou: não segue ninguém, não. Me segue aquilo que eu estou te falando. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, que me deixa muito triste, muito triste. Na última ceia, nós vamos falar sobre isso na época da Páscoa. Uma das coisas que Jesus disse para os discípulos é: não faça de mim, de Jesus, da pessoa Jesus, não faça de mim o seu motivo de vida. Segue o que eu falo. Eu não sou importante, a minha mensagem é importante. Porque eu estou aqui não em meu nome, eu estou aqui em nome do Pai. A mensagem que eu estou deixando para vocês é a mensagem que o Pai quer que vocês ouçam. Então, quando você está levando a cruz, elevando a cruz, mais do que a mensagem que Jesus deixou, é inútil. Eu vou dizer isso. Eu sei que o outro lado não quer que eu fale, não. Tanto é que está fechando a minha garganta. Mas eu vou falar. Não faça da pessoa de Jesus, o que viveu aqui na Terra, a sua prioridade. Não, é o que ele ensinou. É o que ele deixou. Essa mensagem que ele deixou veio diretamente do Pai Eterno. Entendeu? Então, quando as pessoas ficam adorando, sabe? Eu amo Jesus. Não, você tem que amar a mensagem que Jesus deixou. Porque esse Jesus que viveu aqui, ele não tem mais.
Ele hoje é um ser que, quando João viu, nem reconheceu. João não reconheceu Jesus naquele ser. Depois que Jesus falou, eu sou o começo, eu sou o fim, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Aí João, oh meu pai, é ele. Mas numa outra vestimenta, numa outra dimensão. Aquele Jesus, menino que nasceu aqui, ele hoje é rei. Ele não é mais menino. É a mensagem que ele deixou que é importante. É ela que nos leva ao Pai. Ele é o guia. Ouve o que ele falou. O que ele falou que é importante. Se Jesus estivesse aqui hoje, se ele voltasse aqui agora, ele ia falar, vocês estão fazendo tudo errado. Não foi isso que eu ensinei, não foi isso que eu falei para vocês falarem. Na ressurreição não é a mensagem mais importante, não. O mais importante é fazer a vontade do Pai. É amar a Deus sobre todas as coisas. Não é amar Jesus, não. É amar ao Pai, ao eterno. Jesus é o guia, o mensageiro ao eterno. Entendeu? Então, o que ele deixou, o que ele disse? Nós vamos estudar tudo aquilo que ele disse. Gente, vocês vão ficar. Lê João. Lê João. O Evangelho de João. Você vai conhecer quem é Jesus. Você vai ouvir o que ele deixou. E é isso que é importante. Se a gente não amar o próximo como a nós mesmos, e fazer tudo aquilo que ele deixou lá no último sermão, gente, aquele último sermão de Jesus, aquela última discussão de Jesus na ceia, ela é tudo. É tudo. Se a gente seguir aquilo, meu Deus, o sermão do monte, gente. O sermão do monte. A última vez em que Jesus falou em Cafarnaum, na sinagoga, depois dos 40 dias no deserto, depois do batismo, porque ele teve 40 dias, viu, gente? Ele teve 40 dias antes do batismo e depois ele teve um outro, depois do batismo. Então, a última vez em que ele falou na sinagoga, o sermão dele foi a coisa mais linda. Ninguém entendeu o que ele estava falando. Maria desesperou. Ela falou, meu Deus do céu, o que aconteceu com ele? Eu não entendo meu filho, eu não consigo entender o meu filho, porque ela não queria aceitar aquilo que Jesus realmente veio fazer. Ela queria o Messias, que ia sentar no trono de Davi, o guerreiro e etc. E Jesus não era isso. Jesus era amor, piedade, mansidão, domínio próprio. Isso era Jesus. Mas essa mensagem naquela época não era bem aceita, porque eles queriam guerreiros. E Jesus veio não como guerreiro, ele veio como cordeiro. Por isso que os judeus não aceitaram Jesus. Porque naquela época eles queriam um guerreiro, eles não queriam um cordeiro. Ai, Jesus, tem compaixão de mim, tem compaixão da terra, tem compaixão da igreja, tem compaixão da tua igreja, Senhor. Então vamos lá, vamos estudar, continuar, né? Agora nós vamos ver o discurso de Eliú, gente. Esse Eliú, ele não era dos 3 amigos. Ele era um penetra. Ele entrou e ficou lá sentado, ou em pé, sei lá, ou levantou muitas vezes, saiu, voltou, porque esse discurso durou muitos dias. E esse Eliú estava lá só observando os velhos conversando, né? Os velhos discutindo lá, os velhos falando. Um amigo falava,
Jó respondia. Outro amigo falava, Jó respondia. Então, esse último discurso de Jó, ninguém mais quis falar nada. Não adianta. Não adianta. Jó já fez a cabeça dele, então não adianta, ele não vai mudar mesmo, então vamos calar. E aí esse Eliú se revoltou. Diz, mas como é que pode? Ninguém vai responder a esse homem? Esse homem que está se sentindo santo, o perfeito, e dizendo que Deus é que é culpado das coisas que estão acontecendo com ele? Então, aqueles três homens, os três homens, o Beldade, o Elifaz e eu esqueci o nome do outro, calaram. Então, aqueles três homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Eles falaram, não adianta falar nada, ele se acha justo. Deus é que é errado, então não calou. Mas acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Irão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque esse se justificava a si mesmo diante mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os três amigos, porque não achando o que responder, todavia condenavam Jó. Todo mundo condenava, mas ninguém achava razão para condenar. Eliú esperou para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Quer dizer, Eliú era mais jovem. Devia ter seus 40 anos, né? Os seus 30. Sabe aquela idade em que você acha que você sabe tudo? Então, era Eliú. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles três homens, a sua ira se acendeu. Então disse Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, eu sou de menos idade e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Então ele já estava lá há algum tempo. Estava calado esperando os mais velhos falarem. Quando os mais velhos não tinham mais o que falar, Jó calou. Os três não respondeu, passou algumas horas, assim, todo mundo calado. Aquele silêncio que incomoda, Eliú não aguentou. E falou. Pensava eu, falem os dias, a multidão dos anos ensine a sabedoria. Mas é o espírito do homem, o sopro do Todo-Poderoso, que ele dá entendimento. Realmente é o sopro do Eterno é que nos dá entendimento. Não são apenas os velhos que são sábios. Olha que arrogância de Eliú. Olha aqui. Não são apenas os velhos que são sábios, nem apenas os idosos que entendem o que é reto. Gente, a sabedoria só vem com os anos, com a vivência. Mas ele achava que não. Eu também sei. Pelo que digo, dá-me ouvidos. Também eu declararei a minha opinião. Aguardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações, enquanto buscáveis o que dizer. Nossa Senhora. Ele ainda estava falando, vocês ainda ficavam procurando o ar assim, ó, deixa eu pegar aqui. Vocês não sabiam nem o que falar, vocês ficavam buscando o que dizer. Olha como que esse menino era arrogante. Nossa! Atentando para vós, nenhum de vós houve que convencesse a Jó. E ele achava que ele ia convencer. Nem que respondesse às suas palavras. Pelo que não digais, achamos a sabedoria, que Deus o refute, não homem algum. Ora, ora. Então ele estava falando, vocês acham que vocês são sábios, mas vocês não conseguiram convencer Jó. Então vocês deixaram que Deus o convença, porque vocês já desistiram.
É. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Jó nem considerou aquele menino que estava lá, né? É isso que ele está falando. Ora, Jó, não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estão pasmos, já não respondem, falta-lhes as palavras. Nossa, como ele estava agressivo, hein? É próprio da idade, né, gente? Acaso devo esperar, agora que não falam, agora que são parados e nada mais respondem? Também eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião, pois estou cheio de palavras e o meu espírito me constrange. É próprio da idade. Dentro em mim sou como um vinho sem respiradouro. Você sabe o que é isso? Vinho sem respiradouro? Ele vai fermentando, fermentando, fermentando. Aí não tem por onde escapar. O gás do fermento, ele explode. É isso que ele está falando. Dentro em mim, eu sou como um vinho sem respiradouro, como odres novos, prestes a arrebentar-se. Gente, quem não conhece um homem assim dos seus 25, 30 anos que não seja assim? É. Outra lição para a gente aprender. Vamos ter que deixar o tempo passar para aquele menino que acha que sabe tudo. Daqui 10, 15, 20 anos ele vai saber que não sabe nada. A dona Miriam aqui, ó. Eu também era assim, gente. Eu achava que eu sabia tudo. Realmente eu sabia muita coisa. Mas isso não significa, mas eu não tinha sabedoria para usar o meu conhecimento, que só veio com o tempo. Hoje é mais fácil você achar um jovem sábio, porque o conhecimento hoje está muito avançado. Mas mesmo assim, essa sabedoria deles é de saber o que fazer, o que falar. Mas se você atiçar um pouquinho, ele perde a estribeira, porque ele ainda não tem o domínio do conhecimento, o domínio da sabedoria. Porque isso também é muito importante. Sabe aquele minuto que você tem de resposta? Quando a gente vai amadurecendo, esse minuto de resposta aumenta. Você não responde imediatamente, igual ele fez aqui, e o que ele vai fazer. Você espera um pouquinho. Quer dizer, esse tempo de resposta aumenta à medida que a gente vai ficando mais velho. Por isso que o velho é mais silencioso, ele espera mais para falar. Isso só acontece com a idade. É o progresso, é o processo. O processo. Versículo 19, esse aqui é muito bom, né? Dentro em mim sou como um vinho sem respirador, como odres novos prestes a arrebentar-se. Falarei para que encontre alívio, abrirei os lábios e responderei. Não farei acepção de pessoas, nem usarei de lisonjas com o homem, pois se eu soubesse lisonjear, em breve me levaria o meu Criador. Eita, o bichinho ele era retado esse homem, gente. Não era fácil, não. Ele devia ser hiperativo também, né? Mas agora, ô Jó, agora ele vai se dirigir a Jó. Ninguém pediu a opinião dele, mas ele vai dar. Mas agora, ó Jó, ouve as minhas palavras. Dá ouvidos a tudo o que eu disser. Ai, desculpa, gente. Estou prestes a abrir a minha boca, as minhas palavras estão na ponta da minha língua. Oh, meu Deus. É próprio desse pessoal dessa idade. As minhas palavras saem da sinceridade do meu coração. Os meus lábios falam com sinceridade do que sei. Pouco sabia ele, mas ele achava que sabia. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Isso aqui é porque ele estava lá ouvindo o discurso e ele ouviu. Olha a inteligência.
Ele estava lá e ele ouviu todos os discursos. Então ele foi pegando tudo e ele resolveu jogar tudo no discurso dele. O Espírito de Deus me fez, o Sopro Todo-Poderoso me dá vida. Se podes responder-me, prepara-te para confrontar-me. Gente. Ai, meu Deus. Diante de Deus sou como tu. Do lodo também fui formado. Não te perturbará o medo de mim, nem será pesada sobre ti a minha mão. Mas disseste em meus ouvidos e ouvi as próprias palavras. Estou limpo sem pecado, sou puro e livre de culpa. Jó não falou essas palavras assim. Ele se justificou, ele colocou a demanda dele diante do juiz. Mas está vendo como é que ele deturpou? Ele ouviu tudo, mas ele está deturpando as palavras de Jó. Ele está torcendo as palavras de Jó. Jó não falou que ele era puro. Jó falou que ele era... quantas vezes Jó falou que ele era pó, que ele era lama, que ele era bichinho? Ele está deturpando a palavra que Jó falou. Olha como é que é. Ele ouviu, mas ele deduziu nele, na própria consciência dele do que ele era realmente o que Jó estava falando. Jó era um espelho para ele estava diante do espelho dele mesmo, ele estava se vendo em Jó. Por isso que ele disse isso. Jó não falou isso, gente. Em nenhum lugar Jó falou isso. Olha aqui. Mas disseste meus ouvidos e ouvi as próprias palavras. Estou limpo, sem pecado, sou puro e livre de culpa. Culpa ele falou que ele não tinha mesmo, não. Isso ele falou, mas puro ele não falou que ele era nem limpo. Ele falou que ele falou que se ele tivesse pecado, ele ia pedir perdão. Contudo, Deus encontrou pretextos contra mim. Ele me considera como seu inimigo. Isso aí já falou mesmo. Já estava triste, né? Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Mas te respondo que nisso não tens razão, pois Deus é maior do que o homem. Ah, meu Deus, quem não sabe disso, meu filho? Por que razão contendeste com ele, dizendo que ele não responde às palavras dos homens? Pois Deus fala ora de um modo, ora de outro, embora o homem possa não atentar para isso. Isso aqui é verdade, nós já falamos sobre isso. O Senhor está falando o tempo todo, só que nós não temos ouvido. Jesus falou, eles ouvem, mas não entendem. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, enquanto dormem na cama. Isso aqui também, isso acontece muito, isso aqui é verdade. O Senhor fala com a gente em sonhos. O Senhor fala comigo demais em sonhos. Ele me mostra coisas demais em sonhos. Porque quando a gente está dormindo, a nossa consciência está dormindo. Então, ela não tem o poder de dominar aquilo que eu estou pensando. Quando a minha consciência está descansando, o meu inconsciente está recebendo as informações necessárias para eu continuar vivendo e absorvendo e aprendendo. Então, quem realmente nos ensina é o nosso inconsciente, onde o Eterno trabalha. Por isso que ele fala aqui, em sonho ou em visão de noite, enquanto cai sono profundo sobre os homens, enquanto dormem na cama. Olha que ele fez uma separação entre sonho e visão da noite. O Senhor fala em sonho, mas o Senhor também fala em visão da noite. Eu tenho mais visões da noite do que sonhos, mas eu continuo tendo sonhos também. Mas eu tenho muitas visões da noite. A maioria dos sonhos dessas coisas que me acontecem na noite, elas acontecem com visões da noite. Porque são coisas que eu não consigo esquecer. Gente, tem essas visões da noite que me aconteceram há 50 anos atrás.
55 anos atrás. Estão vivos aqui, ó, como se eu tivesse tido elas ontem. São visões da noite em que o Senhor nos mostra caminhos que a gente vai percorrer ou coisas que ainda vão acontecer no futuro longo. Então ele faz separação, sonhos e visões da noite, tá bom? Ele pode falar-lhes aos ouvidos e atemorizá-los com avisos. Isso aí também já me aconteceu algumas vezes. Ai, meu Deus. Para apartar o homem do seu desígnio, livrá-lo do seu orgulho, para preservar a sua alma da cova e a sua vida de perecer pela espada. O Senhor já me mostrou algumas vezes essa situação aqui para preservar a sua alma da cova. Visões da noite. O Senhor me mostrou as condições que isso ia acontecer, mas eu não prestei atenção. Eu tive os avisos aqui antes de sair de casa, mas eu apaguei e falei, não, eu sei onde que eu estou indo, vai estar tudo certo. O Senhor já havia me avisado em visões da noite. O Senhor me deu os sentimentos aqui quando eu estava saindo com o meu carro, mesmo assim eu desobedeci. Eu falei assim, não, acho que eu vou até ali, deixo o carro na estação e vou de trem. Mas depois eu pensei, não, depois a volta é complicada. Me lasquei. O Senhor me avisou umas 3 vezes. Me lasquei. O carro, comigo não aconteceu nada porque o Senhor me livrou de preservar a sua alma da cova. O Senhor me livrou porque na hora do acidente eu só lembrei dos meus filhos. Não aconteceu nada comigo, não quebrei nada, gente. Nem um arranhão eu tive. O carro foi completamente destruído. Perda total. Eu, nada. O Senhor me preservou. Mas Ele havia me avisado. Eu que não quis obedecer. Quando eu falo para vocês que o Senhor fala e que me aconteceu muitas vezes, são situações assim reais que não tem como eu negar. Tá? Eu não tenho como negar, gente. É vivência. É experiência de vida. Por isso que eu falo para vocês, confia no Senhor. Confia nele. Versículo 19. Também na sua cama é com dores também na sua cama e com dores castigado, com incessante contenda nos seus ossos. Uau! Isso aqui ele já falou para Jó, né? Você não está sofrendo aí? Tratamento do eterno. De modo que a sua vida abomina o pão e a sua alma comida apetecível. Esse aqui foi direto para Jó, viu? Desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos que não se viram agora se descobrem. Isso aqui é para Jó. Jó estava com lepra, gente. Estava caindo, por isso que ele falou que caía parte do corpo dele. Estava com lepra. A sua alma vai se chegando à cova, e a sua vida aos que trazem a morte. Se com ele houve um anjo mediador, um entre milhares, para declarar ao homem o que ele é justo. Se com ele houver um anjo mediador, um entre milhares, para declarar ao homem o que lhe é justo, então terá compaixão dele e lhe dirá, livra-o, que não desça a cova, já achei resgate. Isso aqui, mesmo, olha gente, mesmo ele sendo arrogante como ele era, esse Eliú era, o Eterno ainda usou a boca dele. Olha aqui. Então terá compaixão dele e lhe dirá, livra-o, que não desça a cova, já achei resgate. Foi o que aconteceu com Jó no final. O Senhor fez isso com Jó. Resgatou Jó. Mas olha como Deus pode usar a boca de um imundo, de um orgulhoso, de um presunçoso. Então presta atenção. Às vezes o Senhor vai falar com você, com uma pessoa que você nem imagina. Como usou aqui a boca desse homem. Ele estava falando só
acusações contra Jó aqui. A sua carne se reverdece como a de uma criança restaurada como nos dias da sua juventude. Ele ora a Deus que ele é propício, vê a face de Deus e clama de júbilo. Deus o restaura à sua justiça. Então ele vem ao homem e diz: pequei e perverti o direito, mas não fui punido como merecia. Deus livrou a minha alma de ir para a cova. Aqui ele já está ele tá falando para Jó, Jó, se você pedir perdão, isso vai acontecer. Ele estava jogando, sabe? Ele era bem clever, né, esse menino aqui. Ele jogou, Jó, ele falou assim, ele falou, olha, Deus vai te restituir, mas para você ser restituído e ter a carne nova como de uma criança, ó, Deus livrou, você tem que falar isso, ó. Deus livrou a minha alma de ir para a cova e viverei para definir a sua luz. Então ele vê o homem e diz: pequei e perverti o direito, mas não fui punido como merecia. Deus livrou a minha alma de ir para a cova e viverei para desfrutar a luz. Tudo isso é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição, para que a luz da vida brilhe sobre ele. Escuta, ó Jó, e ouve-me. Cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me. Fala, pois desejo justificar-te. Se não, escuta-me tu. Cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria, meu Deus. Gente, esse Eliú era babadeiro, hein? Quantos Eliús da vida você conhece, hein? Eu conheço alguns. Eu conheço alguns. Mas ele era muito presunçoso, né? Olha que ensinar-te a sabedoria, meu Deus. Depois eu vou falar o que aconteceu com esse Eliú, viu? Ai, papai do céu, deu um jeitinho nele. Porque ele era muito presunçoso, muito presunçoso. Gente, aqui ficamos, estudamos 2 capítulos, né? Desse discurso de Eliú. Mas ainda tem mais. Nossa, ainda tem muito. Eliú vai falar demais. Acho que é por isso que o Papai do Céu deixou ele assim, um tanto quanto em situação complicada. Então, nós lemos então o capítulo 32. Não, como que é? É. 32 e 33. Tá bom? Que o Senhor esteja com você, que te dê graça. E ore pelos Eliús da sua vida, viu? Que Deus tenha misericórdia deles. Tchau, tchau.